Filhos arrogantes. Você conhece, você viu alguma pessoa arrogante? Como ela se comporta? Então, no transgeracional a gente explica direitinho o que acontece, por que essa função é invertida. Por que as crianças se tornam arrogantes? Porque elas estão numa função acima dos pais delas. Então, ela acha que ela manda, que ela define, que ela decide, e ela se comporta de uma maneira totalmente errada. Como é que aconteceu isso? Bom, pelo transgeracional você vai explicar que vai entender que eu te explico certinho na mentoria. Mas, para vocês entenderem, ela ocupa a função acima, pode ser de avós, de bisavós, quem está acima dos pais, porque nós temos uma hierarquia. E o filho, ele vem depois dos pais, ele não vem antes dos pais, por isso é filho. E a função de filho é ser filho, não é ser pai dos pais. E hoje, infelizmente, muitas mães e pais, eles aceitam essa inversão por uma temática assim de ser muito amigável dos filhos, de ser muito bonzinho com os filhos, de ser muito tolerante com os filhos. Só que se essa criança ela já vem através do transgeracional numa função acima, ele vai se tornar arrogante. E ele vai mandar, e ele vai decidir, e ele vai discutir, e ele vai querer corrigir os pais. Gente, é impossível o filho corrigir o pai. Porque no mínimo teve ali uns 20 anos que os pais tiveram de vida para vir uma criança. Então, como é que eu vou corrigir aquilo que eu não conheci? É impossível. Então, esses filhos, eles têm dificuldade dentro de casa, tá? Porque às vezes eles são arrogantes com os dois e às vezes é arrogante com um, quando acontece de triangular com um pai ou com uma mãe. Então ele vai ser aliado de um e combater o outro. Quer dizer, vamos supor que o marido é aliado ou a mãe é aliado de uma filha, do filho, contra alguém. Só que esse contra alguém é errado, porque o casal é casal. Certo? Se tem que discutir casal, é casal com casal. Eles estão no mesmo nível, não com as crianças. E isto aqui, quando a criança é arrogante, ela termina por se aliar, ela termina discutindo com os irmãos. Ela também termina querendo mandar nos irmãos, definir o que é bom para os demais. E isto, estou falando dentro de casa. Só que ela carrega isso para a vida dela. Então, no trabalho vai ser assim. Nunca um superior vai ser superior. Nunca. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ela vai sempre ter os conflitos. E nas suas relações dela construir uma nova família, ela também vai ter dificuldade. Porque ela já tem uma disfunção interna. Essa disfunção já começou na família. Então, quando ela vai para a vida, ela não vai para a vida. Porque ela tem função de pai e mãe dos pais dela, dos irmãos dela. Então, ela não vai para a vida, ela não se joga para a vida. E isto acarreta muito problema para essa pessoa. As dificuldades que essa pessoa vai ter em encontrar um bom relacionamento, em viver bem com alguém, enfim, em ter filhos saudáveis, porque a função está toda trocada. Isto é muito sério e nós devemos tomar esse cuidado. Se temos filhos assim, você observa, se você tem crianças pequenas e elas estão querendo mandar, verifica isto, porque a sua função é ser pai e mãe. Você é que dá a linha, a diretriz, o caminho para essa pessoa ir, não o contrário. Os jovens hoje sabem muito, indiscutivelmente, que eles sabem até mais do que nós em alguns assuntos. Porém, esta hierarquia, ela tem que ser mantida. Porque se você quebra uma hierarquia em qualquer lugar, você está trabalhando, você quebrou a hierarquia, rua.
Não tem como. Então, na família, não existe esse tipo de exclusão assim, né? Existem outras exclusões, mas não dessa maneira. Então, a hierarquia tem que ser mantida, porque toda criança ela precisa de disciplina, de regras, de ordem, de entender que o pai e a mãe estão ali para proteger e não o inverso. Como é que uma criança vai proteger um adulto? Então, quem tem filho arrogante, ou quem passou por essa experiência, ou viveu essa experiência, ou que é um filho arrogante, é importante conhecer toda essa história, toda essa dinâmica, conhecer a sua ancestralidade, conhecer a sua árvore, a sua história, e por que você está ali, qual é a demanda desse grupo familiar ou do próprio clã para que você tenha essa função. Então, vem fazer o transgeracional. Nós estamos com a nossa mentoria aberta e tenho certeza que você vai aprender muito e entender e escolher se quer permanecer na arrogância ou se quer mudar a sua posição para a posição que você tem na sua vida e que é confortável e que é próspera, porque quando nós estamos no nosso lugarzinho, aí as coisas andam, fluem e tudo dá certo na vida. Um carinhoso abraço a todos.